Fala pessoal, Alessandro Valentim aqui. Hoje eu quero fazer um comentário nesse vídeo a respeito de uma fala do Terek no QualityCast, né, onde participaram ele e o Felipe Bragança, né, da Integral. Então vamos assistir esse corte e eu já comento com vocês aqui. Tem preço reduzido para nós brasileiros. Mas o Arnold vai ter a transmissão livre. É o J Engenharia Terek. Ano passado, o Olímpia teve um preço reduzido para nós brasileiros. Mas o Arnold vai ter a transmissão livre. Já está, não dá para ler aqui, definido como vai ser a transmissão do Olímpia este ano? Sim, vai ser o pay-per-view e vai ser o mesmo preço do ano passado, a $40. Eu gostaria de fazer uma proposta para o Olímpia. Sim, Eu pago o valor que o Olímpia recebe como pay-per-view e a gente abre para todo mundo ver. podemos negociar. Dá para repetir a proposta? Dan Salomon, if you're hearing to me, I would like to pay for all your money you receive from the pay-per-view, and we would like to have it open for all the Brazilians who can. Tá, deixa eu fazer um comentário primeiro sobre essa fala do Bragança. É bem interessante, né, a observação dele e a proposta, e obviamente deveria ser já uma iniciativa das empresas, não só de uma empresa, né, no caso da Integral, mas das empresas suplemento. Eu vou já explicar por quê. Tá? O Felipe, ele sabe que uma oportunidade como essa vai gerar muito mais visibilidade para o esporte a nível nacional do que gera. Né? Se a gente colocar, por exemplo, o valor do Olímpia hoje, $40, vai dar aqui em real, ó, quase R$200, tá? Quase R$200. Para a realidade do brasileiro, realmente do brasileiro comum, tá? Não estou falando de quem tem condições ou para o fã mais hardcore do esporte. Estou falando do brasileiro comum que está chegando agora. Primeiro que é um esporte complexo, difícil de se entender, demorado, muita gente não vai ter paciência para esperar. Às vezes você está assistindo uma categoria que você quer ver, sai, entra uma outra categoria, depois entra outra, para depois voltar àquela que você estava vendo. Então você não vai ter saco para acompanhar isso tudo. Às vezes você acompanha um atleta em específico, o cara está ali para ver o Ramon, ou está ali para ver, enfim, outro atleta. Então, pagar R$200 para assistir é realmente algo pesado, tá? Para a maioria. Para o fã hardcore, não. O cara que já acompanha, ou para quem vai produzir conteúdo em cima depois, aí o cara é inevitável o cara comprar o pay-per-view. Eu acharia até mais interessante, no caso, se todas as empresas se unissem e fizessem esse pagamento. Por quê? Porque é óbvio, né? Se o Bragança vai pagar por isso, ele aí vai ter Integral em tudo quanto é lugar. Né? Ou você acha que ele vai abrir espaço para uma outra empresa, sendo que ele que está pagando, né, o benefício. Eu acho interessante, né, independente de quem faça a proposta, de quem pague e tal, é o raciocínio. Né, independente da motivação, independente do que isso vai gerar, mas o raciocínio. Por quê? Porque você imagina um esporte que está crescendo muito rapidamente no país, onde as pessoas não só consomem o conteúdo, mas consomem tudo que cerca, né, a produção de conteúdo, né, a venda de suplementos, camisetas, academias, o pessoal está entrando mais nas academias, está treinando mais, está consumindo mais os produtos. Então, você tem o Mr. Olímpia no Brasil, que não é pago, né, o que eu consigo raciocinar? Imagina você numa academia, hoje você está ali treinando e tal, de repente está passando um jogo de futebol. Aí o cara está na esteira, está assistindo. Né? O dono da academia, que não é tão, tá tão relacionado ali ao contexto do fisiculturismo, ele não vai pagar R$200 para o aluno ficar lá assistindo o Mr. Olímpia. Mas se for de graça, se está ali o acesso com o link, de repente o cara já pensa duas vezes. Então, na minha opinião, é o quanto de alcance isso pode ter. Essa mentalidade pode ter, entendeu? Porque isso a proposta do Bragança é muito séria nesse sentido, porque olha só, imagine você,
o Mr. Olympia sendo transmitido de forma gratuita, aí eu tenho o link, eu vou compartilhar com os grupos que eu tenho, com os amigos que eu tenho, um monte de gente vai acompanhar, muita gente não vai ver na íntegra, é igual um podcast, você não vai ver inteiro, mas você vai ver os cortes. Mas o cara tem o acesso ali, de graça, isso já gera um valor muito grande. E é uma oportunidade para um novo tempo, tá? É uma oportunidade para um novo tempo, para o esporte realmente sair de uma bolha e alcançar a grande massa. Porque o futebol você assiste de graça. Você liga a televisão lá na Globo, você está vendo futebol. Na internet também já tem os canais que transmitem, você não tem que pagar. Então seria uma evolução sim para o nosso esporte se essa proposta realmente ela se concretizasse. Independente de quem vai pagar, de quem vai fazer, seria mais interessante que todas as empresas se unissem e fizessem isso, para o benefício do todo. Porque aí qual o raciocínio que eu chego? Imagina que você tem um grupo pequeno que está consumindo o conteúdo, está pagando. Mas, cara, o mercado não é só aquilo, tá? Se tem gente que está consumindo aquilo, que é o fã hardcore. Se você abre o leque e deixa a transmissão gratuita, imagina a quantidade de pessoas que vai assistir o conteúdo ao vivo e a quantidade de pessoas que vão acabar se interessando pelo fisiculturismo, que vão acabar entrando numa academia, que vão acabar comprando um suplemento, que vão acabar fazendo parte do contexto. E aí você sai da bolha. Então eu acho muito interessante essa questão levantada pelo Felipe Bragança por conta disso. Mas vamos continuar assistindo aqui. Olympia for free. É um olhar democrático. Exatamente, entendi. Podemos iniciar a negociação. Agora o momento o pay-per-view é $40. O Brasil tem comentaristas brasileiros, né? Sim. O Mr. Olympia tem o Chris Bumstead competindo, né? Ele não está competindo no Arnold. O Derek Lunsford, que é o Mr. Olympia, está competindo no Mr. Olympia, entendeu? O Ryan Terry, que é o Mr. Olympia, ele não está competindo no Arnold. Um grande campeonato, o Arnold, o segundo maior campeonato. Mas o Mr. Olympia é a Mercedes. O Mr. Olympia Em toda a história do Mr. Olympia, eu já vou falar sobre isso, poucos foram aqueles que competiram no Arnold. Então isso é uma tradição, tá? Isso não é um mérito, ou seja, você não pode se basear nisso para não cobrar o evento, porque o fulano que compete no Olympia não compete no Arnold. O Mr. Olympia é o Rolex. O Mr. Olympia é o iPhone. Você paga mais tempo. Aquela marca, como chama? Com A? Apple. Não. Apple. Audemars Piguet. O Mr. Olympia é mais caro. O Siban não está competindo esse final de semana no Arnold. Mas ele vai competir no Mr. Olympia. Ele já ganhou 5. Ele nunca competiu no Arnold. O Arnold é um campeonato maravilhoso. O Arnold Schwarzenegger nunca ganhou um Arnold Classic. Ele ganhou 7 Mr. Olympias. O Dorian Yates, que ganhou 6 Mr. Olympias, nunca competiu no Arnold Classic. O Lee Haney, que ganhou 8, nunca competiu no Arnold Classic. Peraí, deixa eu fazer uma observação quanto a isso. Eu não estou, é óbvio, tá? Se querem cobrar, que cobrem. Não estou tirando esse mérito. Eu acho que seria muito melhor para o esporte se não fosse cobrado. E como o Felipe está se colocando à disposição para pagar essa conta, melhor ainda, né? Porque alguém vai ter que receber, tem toda uma produção, existe uma demanda para poder cumprir com aquela transmissão ali e alguém tem que pagar essa conta. Isso é óbvio, isso não é o que está sendo questionado aqui. O que eu observo aqui é a forma como ele interpreta, né? E os recursos de argumentação que ele usa. Por exemplo, o Arnold nunca competiu no Arnold Classic. É óbvio, o evento era dele. O evento ele estreia em 1989. O Arnold competiu pela última vez em 80. Lee Haney não competiu no Arnold. Tá claro também. O Lee Haney estava no final de carreira. O Arnold estreia em 89. Lee Haney competiu até 91. Ele não iria competir num evento como o Arnold, que estava iniciando, sendo que ele já era o Mr. Olympia várias vezes. O Dory Yates não competiu no Arnold. O Dory Yates é um caso bem atípico, porque o Dory Yates era um britânico, todo mundo sabe da realidade dele. Ele praticamente não saía de Birmingham, ele ficava ali o tempo todo, ele treinava ali na academia dele e ele só saía da Inglaterra para ir para o Mr. Olympia. Os únicos eventos que ele competia fora o Mr. Olympia era o GP que acontecia na Inglaterra.
tá? Então o Dorian Yates não pode ser base de comparação, porque ele já não saía do seu país, do contexto dele, para competir em outro evento que não fosse o Mr. Olympia. Mas vamos continuar. Mr. Olympia is the best of the best. Aqui termina. Bom, concluindo, o Mr. Olympia realmente é o maior evento de todos, tá? Não tem como a gente tirar o mérito, mas o fato é que não tem como eu usar esse argumento para, digamos assim, dar uma resposta ao fato em si, de que se deve ou não cobrar para o brasileiro assistir o Mr. Olympia. Eu vou cobrar porque o Bumster não compete no Olympia, o Derek Lunsford não compete no Arnold, aliás, o Derek Lunsford não compete no Arnold. Não, isso não funciona. E aqui eu quero fazer uma última observação, talvez a mais pertinente. Vocês sabem, a gente teve 3 Olímpias que competiram na verdade 2, né? Porque o Jay Cutler, quando ele competiu no Arnold, quando ele ganhava o Arnold, ele ainda não era Mr. Olympia, mas o Dexter Jackson, que já tinha ganhado o Mr. Olympia em 2008, competia no Arnold, já tinha ganho o Arnold e ganhou depois, né? E outra coisa, Ronnie Coleman, o maior de todos os tempos. Então ele mencionou ali o Lee Haney, mencionou o Arnold e mencionou o Dorian Yates. 3 dos maiores da história que não competiram no Arnold. Eu já expliquei aqui talvez os motivos do qual eu interpreto. Mas, cara, o maior de todos competiu no Arnold, que foi o Ronnie Coleman. Ronnie Coleman foi o maior de todos os tempos, ganhou 8 títulos de Mr. Olympia, assim como o Lee Haney, e competiu no Arnold. E o mais curioso, ele competiu no Arnold enquanto Mr. Olympia, porque ele ganha o Mr. Olympia em 98, ele defende o título em 99, 2000, e em 2001 ele compete no Arnold, quase até comprometendo o título de Mr. Olympia meses mais tarde, e vence com um dos melhores físicos da sua carreira. Então, o Ronnie Coleman, que é o maior de todos os tempos, competiu no Arnold enquanto era Mr. Olympia e venceu o Mr. Olympia. Então não dá para eu fazer essa comparação para poder dar uma, digamos assim, para dar uma desculpa, né, pelo fato de que nós cobramos o Mr. Olympia porque o Bumster não compete no Arnold. Não, tá? Pode ter todos os outros motivos, menos esse, tá? Menos esse. Mas enfim, essa é a minha opinião, né? Eu não sei o que vocês acham. O Mr. Olympia, será que deve ser cobrado? Não deve ser cobrado? Se o brasileiro comum, né, não o fã hardcore, tiver acesso gratuito, será que isso vai aumentar a popularidade do esporte? Ele vai fazer com que o esporte cresça? É uma ideia legal essa do Bragança? Eu quero que você comente aí embaixo, quero saber o que você pensa a respeito desse assunto. Eu vou ficando por aqui, mas nós nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço, pessoal.